paz do Senhor Jesus, meus amados, uma ótima noite para todos nós, uma ótima noite para vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo. Meu nome é Diácono Eduardo e hoje estamos trazendo aqui mais uma vez o que eu já disse, o que eu já estou fazendo todas as semanas, trazendo um pastor, uma missionária, um diácono, um obreiro, até mesmo um membro, aqueles que se interessam pela palavra do Senhor e quer transmitir o que o Senhor tem ensinado aos corações de cada um. Hoje, esta noite, estamos aqui com o pastor Filipe. Boa noite, pastor Filipe, tudo bem? Pastor Filipe, ele é da Igreja Pentecostal Restauração de Vidas. Como já dito aqui, eu sou do ministério, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas aqui nós não estamos para levantar a bandeira de ministério, e sim levar o Evangelho para todos aqueles que querem a verdadeira mudança, aquele verdadeiro amor, aqueles que querem procurar a mudança, a libertação, amém? Hoje o pastor Filipe, que está com a oportunidade, está podendo trazer uma palavra, amém, pastor Filipe? Amém, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco. É um texto bastante conhecido, ao qual o Senhor ardeu no meu coração nessa noite, está compartilhando com os irmãos, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos meditar nessa noite no Evangelho segundo escreveu Lucas, o seu capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Amém. Um texto bastante conhecido. Eu tenho certeza que nessa noite a palavra do Senhor ela vai nos trazer força, vai nos renovar, vai nos curar e vai nos libertar em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, o seu versículo de número 4, diz assim: E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o fundo e lançais a rede. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Amém. Eu tenho certeza que você conhece essa história. Mas existem algumas aplicações nessa noite ao qual o Senhor quer fazer. Quer falar comigo e com você. A primeira delas é: Jesus não entra no barco de alguém sem propósito. Aleluia, hein? Eu não sei se você entende isso. Mas tudo que Jesus entra, ele entra com propósito. Aleluia. Não há nada que Jesus faça, não há nada que Jesus fale, não há locais que Jesus entre, que ele não entre com propósito. E diante desse texto sagrado, nós vamos ver que Jesus agora, ele resolve entrar no barco de Pedro. Pedro, no contexto dessa história, ainda não era discípulo de Jesus. Pedro estava ali fazendo o seu trabalho. A Bíblia diz que ele era um pescador. E da pesca ele trazia o seu sustento, da pesca ele trazia o alimento para a casa dele. E Pedro era um homem que tinha um conhecimento bastante elevado na pesca. Mas nós vamos ver que nesse dia em questão, o conhecimento de Pedro não trouxe resultado para ele. A primeira aplicação de Deus para a tua vida nessa noite é: conhecimento sem presença de Deus não faz sentido. Muita glória, hein? Nós vivemos uma geração do conhecimento, uma geração da tecnologia, uma geração onde o conhecimento, o acesso ao conhecimento é muito grande. Mas ao mesmo tempo que nós temos o acesso ao conhecimento, nós vivemos uma geração onde a frustração ela vem aumentando. É uma geração que tem conhecimento, mas sofre de ansiedade. É uma geração que tem conhecimento, mas sofre de depressão.
É uma geração que tem conhecimento, mas não pratica o conhecimento. Porque conhecimento sem palavra, conhecimento sem Jesus no barco, não vai te trazer resultado. Aleluia. Forte, hein? Nós vivemos uma geração e um mundo que tudo que nós fazemos é em busca de um resultado. Pedro foi pescar nessa noite em busca de um resultado. Ele foi pescar para trazer o alimento, o sustento para a tua casa. Mas nesse dia em questão, o conhecimento de Pedro não foi o suficiente. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Nós não somos suficientes. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos ainda de Jesus. A Bíblia diz que sem Jesus, nada nós podemos fazer. É o Senhor liberando para mim e para a tua vida nessa noite. Seja qual for a situação, coloca Jesus na frente. Entenda que a sua confiança não está em cavalos, não está em homens, mas a nossa confiança ainda está no Todo-Poderoso, no Jesus que criou os céus e a terra. E nessa noite, nós vamos ver esse texto que Pedro, ele se frustra. Só que na frustração de Pedro, Jesus chega. Aleluia. Entenda uma coisa. Apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto é claro em dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que isso significa? A frustração que nós vivemos vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A luta que você está passando, ela vai cooperar para o seu bem. A prova que você está passando, ela vai cooperar para o seu bem. Porque se não fosse assim, o texto seria diferente. Seria: as vitórias vão cooperar para o bem. A porta que se abre vai cooperar para o bem. Mas não, o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem. É o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite: eu não sei o que você está passando, mas tenha uma certeza: se você está debaixo da obediência do Senhor, isso vai cooperar para o teu crescimento. A frustração de Pedro motivou Jesus a entrar no barco dele. E quando Jesus entra no barco dele, ele entra para mudar a história, para mudar a trajetória, para fazer algo diferente. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: essa frustração que você está passando, ela está motivando Jesus a se levantar e entrar dentro do teu barco. É o Senhor dizendo: pode estar difícil, mas eu estou contemplando tudo que você está passando. Aleluia. Forte demais, hein? A frustração de Pedro fez Jesus entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, a Bíblia vai dizer que Jesus manda Pedro afastar o barco da terra, ir mais profundo. E quando chega lá no meio daquele mar, o texto vai dizer que agora Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança de novo a sua rede. O texto vai dizer que agora Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, mas já pescamos a noite inteira e não tivemos resultado. Sabe o que a resposta de Pedro disse para mim e para você e para quem está nos assistindo essa noite? É que Pedro estava cansado. É que Pedro se cansou. Ele tentou. Ele lançou a rede, ele usou o seu conhecimento, ele usou a sua força. Mas ele não teve resultado. Então quando Jesus manda ele lançar a rede de novo, ele olha para Jesus e de certa forma questiona Jesus: Senhor, mas nós lançamos a rede a noite inteira e não tivemos resultado. Só que quando Pedro vai finalizar a sua resposta, ele diz: mas porque o Senhor está mandando. Eita glória, hein? Mas porque agora não é o meu conhecimento, mas é a tua palavra, Senhor. Eu vou obedecer e vou lançar essa rede de novo.
Sabe o que isso significa, irmãos? Nós vamos cansar. O cansaço físico e espiritual faz parte do ser humano. Um dia exausto no seu trabalho vai te cansar. Uma luta espiritual dentro da tua casa, dentro do seu serviço, dentro da tua escola, dentro da tua família, ela vai te cansar. Mas agora tem uma resposta de Deus para você nessa noite. Deus até aceita o teu cansaço, mas Ele não aceita você olhar para trás. Eita glória, hein? É Jesus dizendo para mim e para você nessa noite, o cansaço vai vir, mas nem que se for arrastando, seja guiado pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite, o cansaço é normal, só não é normal você parar. O cansaço vai vir. O que não pode vir é você desistir, é você olhar para trás, é você dizer, Senhor, mas eu estou cansado, eu não prego mais, eu não canto mais. É o Senhor dizendo, o cansaço vai chegar, mas continue. Glória a Deus. Pedro revelou para mim e para você através da resposta, Senhor, eu estou cansado. Mas no continuar da resposta, em outras palavras, Pedro disse para Jesus, eu estou cansado, mas enquanto tiver palavra, enquanto o Senhor mandar, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, porque o cansaço não pode te parar. É o Senhor nos motivando nessa noite e mostrando para mim e para você que o cansaço é normal, só não é normal desistir. E o texto vai dizer que agora Pedro, ele faz aquilo que é mais importante na vida do cristão, que é o que tem faltado muitas vezes. Pedro olhou para o cenário, eu pesquei a noite inteira, não deu certo. Mas Jesus está mandando eu pescar de novo. O mar era o mesmo. Os equipamentos de pesca eram o mesmo. O barco era o mesmo. O que tinha de diferente? Tinha Jesus. Aleluia. Tinha a palavra. É, Deus. Glória a Deus. É que nós vivemos uma geração que não busca mais a palavra, não prioriza mais a palavra. É uma geração que gosta de festa. É uma geração que gosta de profecia. Mas o Senhor está dizendo, o que traz resultado ainda é a palavra. É, Deus. O que traz resultado ainda é obediência. Pedro olhou para o cenário não ia de encontro com a palavra, mas ele preferiu ficar com a palavra. E o Senhor te pergunta nessa noite, vai olhar para o cenário ou vai ficar com a palavra? Vai olhar para o que estão falando lá fora ou vai ouvir a voz do Senhor? É Deus dizendo para alguém nessa noite, Arabaia, Subquébia, Rimanacau, Assébia. Talvez alguém olhou para você e disse, não vai, não pesque, não continue. Mas o Senhor está dizendo, crê somente, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Glória a Deus, é eterna, né? Ela é eterna. É o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite, nada pode te parar. Aquele que está alicerçado na palavra, ele entende que muitas vezes a mensagem profética, ela não vai vir de encontro com a nossa realidade. A realidade de Pedro era, já lancei, o mar é o mesmo, o equipamento é o mesmo, o barco é o mesmo, não vai ter peixe. Mas Pedro decidiu ficar com a palavra. Ele preferiu obedecer. E olha o que o texto diz. Que após a obediência, Pedro não pescou peixe, diácono Eduardo. E aqui está um detalhe interessante, porque a palavra de Deus é detalhe. Por isso ela não é feita para ser lida, mas sim para ser meditada. O texto diz que Pedro não pescou o peixe. O texto diz
Olha o que o texto diz. Aí é vitória, hein? E respondendo, e fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixe. Glória a Deus. Aleluia. Só que o peixe se pesca. Só que quando vai pescar debaixo de palavra, não é Pedro que pesca o peixe. É o peixe que se joga na rede de Pedro. Eita, glória. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Existe uma geração que está correndo atrás da bênção, que está correndo atrás do peixe. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que obedece, ele não precisa correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você, ô glória. Eu vou repetir isso aqui porque o Senhor está liberando do céu para mim e para a tua vida. Que a minha e a sua obediência vai fazer com que a gente não precise ir atrás da bênção. Mas a bênção vai vir atrás da minha e da sua. Aleluia, hein? Isso aqui é forte demais, irmãos. Porque Pedro, ele plantou obediência. E quando Pedro planta obediência, ele colhe providência. Glória a Deus. Quando Pedro planta obediência, ele colhe resposta. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou falar. Você não precisa ficar pulando de igreja em igreja atrás de resposta. Indo atrás de pessoas para obter resposta. A partir do momento que você obedecer, tem resposta para a tua vida. A partir do momento que você se colocar na obediência, o peixe vai pular na tua rede. E a Bíblia vem dizer que foram tantos peixes que Pedro teve que dividir entre os irmãos. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Que aquilo que Deus tem para liberar sobre a mim e sobre a tua vida é maior do que você imagina. É maior do que você pensa. É maior do que você busca. É o Senhor dizendo para mim e para você nessa noite. Crê no Senhor Jesus. Confie. Obedeça. Que tem resposta de Deus para a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Tem colheita. Mas só tem colheita quem planta. E o mais interessante dessa história é que Pedro obedeceu. Pedro teve o seu melhor dia de pesca. Só que quando finaliza isso, Jesus revela o maior propósito do encontro daquela noite. Porque você tem que tirar isso da sua mente. Que o maior propósito de Deus na sua vida é te dar uma casa nova. É te dar um carro novo. Isso aí é consequência daquilo que você planta. Tem gente indo atrás de Jesus, atrás de chave. E o Senhor está dizendo, a chave vem atrás daquilo que você planta. A prosperidade vem como consequência daquilo que você planta. Pedro plantou obediência e teve resposta. Teve prosperidade. Mas agora Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, larga tudo isso daí. Porque o maior propósito que eu vim ter nessa noite com você, Pedro, não foi encher o seu celeiro de peixe. Eu vim atrás de te salvar nessa noite. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? A colheita é consequência daquilo que você semeia. Mas quando você obedece à voz de Deus, Ele vai transformar a sua vida. Porque Ele diz, Pedro, a partir de hoje, você não pesca mais peixe, mas você vai ser meu pescador de almas. E a partir daquele momento, Pedro, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Sabe o que isso significa? No melhor dia de Pedro, na melhor pesca de Pedro, Jesus olhou para ele e falou, larga tudo e vem me seguir. É o Senhor dizendo nessa noite para mim e para você. Qual é a sua disponibilidade de deixar as coisas Forte, hein? para seguir Jesus? Porque a Bíblia diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
carregue a sua cruz. É Jesus na frente, a gente atrás renunciando e seguindo os passos de Jesus. Um relacionamento com Deus não começa com Deus te entregando alguma coisa, mas começa com Ele requerendo alguma coisa de mim e de você. Forte. Ele olha para Abraão e diz: Abraão, te deu Isaac, mas agora me devolve. Ele olha para a mulher samaritana e fala assim: ó, se você soubesse quem é que te pede água. O relacionamento não começa com Jesus dando água para ela, mas começa com ela tendo que dar água para Jesus. É, Deus. Porque a primícia de um relacionamento com Jesus não é Jesus te entregando alguma coisa, mas é eu. É o diácono Eduardo. E é você que nos está assistindo nessa noite, entregando alguma coisa para Jesus. É verdade, Deus. E a pergunta final nessa noite fica para você: o que você tem entregado para Jesus? Fique com essa reflexão. Um relacionamento com Jesus começa comigo, com o diácono Eduardo, com você, entregando alguma coisa para Jesus. Tudo isso. Pastor, mas eu não tenho nada. Tem. Tem porque Deus te criou como filho. E o Senhor está dizendo nessa noite: por mais que você ache que você não tenha nada, então entregue o seu nada para Jesus. Porque Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Fique com essa mensagem, com essa reflexão. Evangelho é entrega. Eu vejo muita gente pregando o diácono Eduardo. E aqui a gente finaliza. Se prepara, porque o melhor de Deus vai chegar. Sim. Só que quando eu olho para o texto, para a Bíblia, e essa aqui é para você meditar nisso agora. O melhor de Deus, ele não vai chegar. O melhor de Deus, ele já chegou para mim e para a sua vida. Glória a Deus, hein? É forte, hein? Pastor, mas o que é o melhor de Deus? João capítulo 3, o seu verso 16. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, unigênito, para que todos aqueles que creiam nele não pereçam, mas tenham vida eterna. É, Deus. A mensagem final para você nessa noite é: o que Deus tinha para te entregar, Ele já entregou. Jesus, Ele já morreu na cruz do Calvário. A cédula que eu e você devíamos para o inferno, ela foi paga. A presença de Deus hoje está liberada. Nós somos templo do Espírito Santo. É o Senhor dizendo para mim e para você: aquilo que eu poderia ter feito pela humanidade, eu já fiz. E agora? Agora é você que entrega no meu altar. Agora é você que tem que ter fé. Porque o justo não vive pela vista, mas vive pela fé. E a mensagem é cristocêntrica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Pastor, mas eu preciso de uma porta. Jesus é a porta. Pastor, mas eu preciso de uma luz. Eu sou a luz. Pastor, mas eu preciso de algo para mim ser enxertado. Eu sou a videira. Sabe o que o Senhor está dizendo? Jesus é o suficiente. O que nós precisamos é de Jesus. Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que possa te trazer ânimo, motivação. Que você possa entender que Jesus é o começo, mas Ele também é o final. É, Deus. Amém? Amém. Palavra forte, né? O pastor Felipe aí trouxe essa palavra pra gente aí, para nossos corações no dia de hoje, né? Ferramenta do Espírito Santo, ferramenta de Deus. Quanto tempo já no Evangelho? Já, pastor Felipe? Eu estou aproximadamente 10 anos já. 10 anos no Evangelho aí, eu só, estou engatinhando ainda. Mas estamos indo, né?
como no início lá falou sobre cansaço, né? Nessa caminhada do senhor, o senhor sentiu cansaço algum dia? Com certeza. E muito, hein? Bastante. Acontece comigo, acontece com o pastor, acontece com qualquer um. Acontece com um novo convertido que chega cheio de gás, cheio de pegada e acaba se esfriando. Por quê? Porque é cansativo, né? Porque o inimigo, ele tenta mostrar que é cansativo. Ele começa a te mostrar novamente agora o mundo, né? Mas só que daí vai do meu coração e da minha entrega a Deus, a minha escolha. O que eu vou escolher para mim? Eu vou escolher pedir para Deus me resgatar, que nem quando Pedro ele estava andando sobre o mar, ele começou a afundar. Aquilo dali eu posso levar para a nossa vida do cansaço. Então, ele pega e ele estende a mão e pede socorro para Deus. O próprio Jesus, ele pede socorro. Então, Jesus o socorre, estende as mãos para ele e socorre. Então, assim, nós temos que fazer todos os nossos dias. Se estamos sentindo cansados, se estamos sentindo fracos, a quem a gente tem que recorrer? A Deus. Temos que recorrer a Deus para Deus nos fortalecer novamente. Quantos cultos, pastor, o senhor já não foi meio cansado, exausto? Sim. Mas só que no meio do culto, Deus ele renova. Deus ele renova a minha vida, Deus ele renova a vida do pastor, Deus ele renova a vida daqueles que o amam, daqueles que querem entregar o tudo a ele. E interessante o ponto que o pastor Felipe tocou ali, foi uma palavra abençoada, viu? Uma palavra abençoada. Sobre também aí, hoje em dia, só entregar profecias assim, que Deus vai fazer na sua vida. Hoje em dia, só estão pregando bênção. Só estão pregando bênção. E cadê a pregação do abençoador? Cadê a entrega pro abençoador? A gente não está vendo mais por aí hoje em dia. É só bênção. É só que, ouço barulho de chave, e que Deus vai te dar uma casa, e que Deus vai te dar um carro, e cadê? Aí a pessoa se frustra. Por quê? Porque não consegue um carro, não consegue uma casa. Mas por quê? Porque ninguém está ensinando para eles que para conseguir não é barganha, porque não existe barganha com Deus. Mas para você conquistar, chegar aonde Deus quer te colocar, tem que haver entrega. Tem que haver, muito suor. Tem que haver. E outro ponto também que o pastor Filipe tocou, que foi quando Deus ele entra no barco, não é para deixar para o meio do caminho. Quando ele entra, ele é para fazer o milagre acontecer. Seja na minha, seja na sua, seja na vida de qualquer um. Quando ele entra para fazer o milagre, quando ele entra para operar, ele opera. Porque ele operou dentro de mim, eu não tinha nada. Não tinha nada para oferecer a Deus, o tanto que quando o pastor Felipe tocou, falou assim, você não tem nada, vai-se nada para Deus. Eu dei-se nada para Deus. Porque eu já não tinha mais nada. Eu já não tinha nada na minha vida. Eu estava preso no cárcere privado. Eu estava passando fome naquele lugar. Eu estava sendo judiado naquele lugar, assim, espiritualmente falando. Sabe? É uma opressão que vivemos quando estamos no mundo, quando estamos nesse mundo da criminalidade. É uma opressão que está ali em cima de nós, né, pastor? É uma opressão. Então, quem viveu isso sabe. Então, eu não tinha nada para oferecer para Deus, eu não tinha nada. O que eu tinha para oferecer a Deus é o meu amor. É falar assim, Deus, eu não tenho nada, mas eis-me aqui, eu amo o Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, porque eu não aguento mais. Então, Deus ele proporcionou uma varoa para mim, né? A diaconisa Maiara, Deus proporcionou as minhas filhas, Deus proporcionou tudo na minha vida. Ele proporcionou hoje, para mim eu tenho meu trabalho, eu moro de aluguel ainda, mas eu tenho a minha casa. Por quê? Porque Deus ele me sustenta para mim conseguir manter a minha casa. Deus ele sustenta minhas forças todos os dias. Eu era um ex-viciado de cocaína, já usei crack na minha vida, eu já me acabei de tudo quanto é forma que vocês podem imaginar.
Mas, olha para você, o que eu tinha para oferecer? Nada. Eu só tinha destruição. Só destruição, não tinha mais nada na minha vida. Então o que eu ofereci para Deus? Falei, Deus, eis-me aqui. Estou cansado, cansei. Não quero mais. Não quero mais o mundo na minha vida. Agora eu quero me entregar a Ti. E estou eu hoje aqui, graças a Deus, na obra do Senhor. Vai fazer 2 anos, quase indo para 3 anos que eu estou na obra. Graças a Deus, Deus, Ele me levantou de uma forma extraordinária. Que quando eu saí do cárcere privado, que acontece? Que nem o pastor falou, não precisou ir ali pescar, eu não precisei ir lá entregar currículo. Eu não precisei pegar e sair indo atrás de tudo. Deus, Ele me proporcionou o meu trabalho, porque foi uma palavra. O irmão falou para mim assim, ô irmão, vai lá em tal lugar, dá uma passadinha lá, sem compromisso lá, que é de Deus. Falou assim para mim. O que aconteceu, pastor Filipe? Eu fui. Eu falei, eu vou lá. Como não quer nada, eu fui lá. Quando eu cheguei, eu falei assim, irmão, o senhor está precisando de gente para trabalhar? Ele falou assim, quer começar amanhã? Olha a glória de Deus. Aleluia. E é o serviço que eu estou hoje, um serviço abençoado por Deus. E estou indo na minha caminhada. Estou conquistando alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Fui abençoado esses tempos atrás agora, pelo pastor Paulo aqui no nosso ministério. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi e me abençoou com um terreno. Falou assim, aqui Deus tocou no meu coração, que era para mim entregar na sua mão, que Ele vai fazer a obra na sua vida, e aqui está o seu começo. Que bênção. Então o peixe ele veio até mim. O peixe ele começou a cair na minha rede. Não precisou eu começar a pescar ele e fazer isso, todo o trâmite, para quem é pescador sabe como é que funciona. Não, eles começaram a entrar na minha vida. Então essa palavra foi muito abençoada, viu? Muito abençoada, falou grandiosamente no meu coração. Creio que também tenha falado grandiosamente com os amados que estão aí ouvindo, porque a palavra, quando ela não chega para uma pessoa, até para o próprio pregador ela chega. Com certeza. O próprio que está pregando ali fala, Deus, era para mim. É verdade, que a palavra de Deus, ela não sai sem um caminho, sem uma direção, ela não sai. Ela nunca sai, a palavra de Deus nunca sai da boca sem uma direção. Muitas vezes aquele mesmo ali que Deus está usando é para o próprio coração daquele. Deus, ele é maravilhoso, né? E aqui do meu lado, aqui o pastor falando, e eu aqui entrei num cenário na minha vida, onde eu estou falando agora nesse momento. Não acostumo fazer isso, nos vídeos, mas Deus falou grandiosamente. Amém? Eu peço para os amados que quem não faz parte do canal, que curta o canal, que compartilha, para ajudar não só a nós, mas também a obra de Deus, principalmente a obra de Deus. Por quê? Porque são muitas as pessoas que estão desse lado daí, que estão precisando da palavra de Deus. E compartilhando e se inscrevendo no canal, vocês nos ajudam a continuar espalhando esse evangelho, que é essa palavra maravilhosa que vem de Deus. Porque, como diz, um pouquinho atrás ali, aí eu até tinha meio que esquecido, que buscai primeiro o reino dos céus, demais coisas serão acrescentadas, né? Com certeza. Deus, ele fala isso na própria palavra, porque devemos nos entregar para Deus. E isso aqui que estamos fazendo neste momento, estamos nos entregando a Deus. Por quê? Seria um momento, o pastor Filipe, ele tem um serviço dele, eu tenho o meu. Eu poderia muito bem hoje chegar em casa, só tomar meu banho e descansar. Ele também poderia fazer o mesmo, mas estamos aqui fazendo a obra de Deus, buscando, ide, e pregar o meu evangelho a todo mundo, Então, estamos aqui fazendo a obra de Deus. Estamos aqui não para ser famoso, não, longe de mim, longe nosso isso daí. A gente quer espalhar a palavra de Deus. A gente quer levar a palavra de Deus mais adiante. E eu agradeço muito que todos tenham uma ótima semana, abençoada por Deus. Hoje, segunda-feira, dia 24, uma ótima semana, abençoadíssima por Deus.
E desejamos tudo de bom aí para todos aí, né, pastor? Em nome de Jesus. O pastor está aqui com a gente aqui, pastor Felipe. Fiz o convite para ele na semana passada, mas teve que estar aqui com a gente e trouxe essa palavra abençoada. E espero que chegou aí a palavra de Deus no coração daqueles que tinha que chegar. Aqueles que ainda não viram o vídeo, ainda vão ver esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Vai rodar o mundo, vai rodar tudo, porque eu creio no Senhor. E sei que pode acontecer o impossível na minha, na do pastor Felipe e na sua vida. Amém? Uma ótima noite. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.